Lendo Srila Prabhupada Lilamrita, 4º volume. Vamos terminar aqui o capítulo O Parivrajacacharya da Era do Jato. Paris, 25 de junho de 1971. Srila Prabhupada, repousada na poltrona da sala de conferências do escritório turístico indiano, tendo acabado de chegar do aeroporto de Orly. 2 discípulos, Aradhana e Shantanu, esposa deste, vieram com ele no táxi e eram as únicas pessoas que, além de Prabhupada, estavam na sala. Visto que mais tarde haveria uma conferência com a imprensa, Prabhupada disse que queria descansar e fechou os olhos. No aeroporto, os funcionários de imigração de Paris detiveram Prabhupada enquanto cerca de 30 devotos europeus, nenhum dos quais jamais o vira antes, esperavam ansiosamente. Eles avistaram-no enquanto caminhava do avião para o terminal do aeroporto e viram-no carregando sua sannyasa danda, como um guarda-chuva amarrado a ela. Ele acenara-lhe, erguendo sua bolsa de japa. Mas então foi mantido à distância deles, do outro lado de uma fina parede, até que finalmente, após 2 horas, a imigração de Paris permitira-lhe passar. Os devotos de Paris não haviam conseguido um carro para Prabhupada, de modo que, ao pedir vários devotos saíram correndo para chamar um táxi. Ao chegar ao táxi, Prabhupada, juntamente com Aradhana e Shantanu, partira para o escritório turístico indiano, deixando que os outros se reunissem a ele mais tarde. Após um ligeiro descanso, Prabhupada abriu os olhos e viu Aradhana, Shantanu e Shyamasundara na sala. Os outros devotos e a imprensa logo chegariam. Enquanto Prabhupada sentava-se, Shantanu ofereceu-lhe algumas mangas e Srila Prabhupada sorriu. Yogeshvara diz o seguinte: sentei-me do lado de fora da porta da sala de Prabhupada, comendo a casca da manga que Prabhupada comera. Meu coração batia forte e eu não tinha ideia de como iria ser a coisa após ter sido iniciado há 1 ano e meio e nunca ter encontrado meu mestre espiritual pessoalmente. Mas sabendo que agora ele estava logo atrás daquela porta. Então Shyamasundara abriu a porta, espiou para fora e viu-me sentado ali. Ele pôs novamente sua cabeça dentro da sala e disse: há um devoto aqui, devo deixá-lo entrar agora, Srila Prabhupada? Eu olhei ao redor da porta e Srila Prabhupada, que estivera deitado na poltrona, estava agora sentado com sua mão muito firmemente sobre seu joelho, com uma aparência régia e majestosa. Ele respondeu à pergunta de Shyamasundara, gesticulando com as mãos que todos nós podíamos entrar. Foi a primeira coisa perfeita que jamais vi em minha vida. Aquele único gesto. Assim entrei e, ato contínuo, caí duro no chão. Então entendi que agora estou com o meu mestre espiritual. Gradualmente, os devotos começaram a chegar do aeroporto e entraram na sala de Prabhupada. A imprensa também chegou, enquanto Prabhupada falava calorosa e agradavelmente com seus seguidores, estimulando-os em sua pregação e contando-lhes sua própria pregação recente em Moscou. Praticamente nenhum dos devotos jamais estivera com seu mestre espiritual antes, e Lochanananda começou a apresentá-los a Srila Prabhupada. Harivilasa. Cheguei tarde e, ao entrar, tinha um misto de surpresa, júbilo e orgulho egotista
e admirado de que o devoto puro do Senhor estava ali. Entrei caminhando com Ganachama, o rapaz que começara a traduzir alguns livros de Prabhupada para o francês. A sala estava quase repleta e Ganachama imediatamente sentou-se atrás. Eu era o presidente do templo, estava muito orgulhoso e presunçoso por causa disso. Então atravessei todo o espaço até chegar à frente onde Srila Prabhupada estava e sentei-me bem próximo a ele. Olhei para ele aguardando que ele olhasse para mim e sorrisse ou algo assim, algum reconhecimento. Mas ele não olhou para mim de jeito nenhum. Lochalananda estava apresentando todos os devotos a Prabhupada. Lochalananda disse, esse é Ganachama, ele é o tradutor. Prabhupada disse, onde está ele? E com seus olhares todos procuraram Ganachama lá atrás. Prabhupada disse, que ele se levante, por favor. Ganachama levantou-se, Prabhupada olhou para ele e sorriu dizendo, muito obrigado a você. Aí, então, senti-me um pouco cômico, fiquei sentado ali matutando, o que fiz eu? Percorri todo o caminho até a frente e estou esperando obter bastante reconhecimento. Então Lochalananda disse, esse é o Harivilasa, ele é o presidente do templo. Prabhupada nem sequer olhou para mim. E eu sabia, sim, tinha cometido um grande erro. Comecei a perceber, esse é meu mestre espiritual, pois imediatamente ele agira de maneira tal a indicar um grande erro em mim. Os repórteres começaram suas perguntas e Prabhupada lhe respondia com paciência, aproveitando-se de suas indagações, às vezes superficiais, para elaborar sobre a filosofia da consciência de Krishna e explicar o movimento da consciência de Krishna. A conferência durou 1 hora. Enquanto Prabhupada deixava o escritório turístico indiano, verificou que não havia nenhum carro para levá-lo ao templo. Enquanto vários devotos corriam tentando encontrar um táxi, Prabhupada esperava postado em frente a um restaurante de calçada. Achando que Prabhupada deveria estar cansado em decorrência da rigorosa conferência com a imprensa e de seu longo voo de Moscou, um dos devotos perguntou, Srila Prabhupada, o senhor gostaria de sentar-se aqui por 1 minuto? E o devoto arrastou uma das cadeiras da mesa do restaurante. Que lugar é esse? Perguntou Prabhupada. Esse é um restaurante de beira de rua, respondeu o devoto. O que as pessoas fazem aqui? Elas fumam e bebem? Sim, Prabhupada, é um bar. Eles servem bebidas alcoólicas. Não, replicou Prabhupada, o guru não pode sentar-se em um lugar assim. Ao chegar ao templo, Prabhupada banhou-se e tomou praçada. Programara-se que no dia seguinte ele partiria para Los Angeles, e seu único dia em Paris estava repleto de programas externos. Ele descansou e novamente saiu para pregar. Os devotos alugaram o Teatro Olímpia, um grande auditório com a capacidade de acomodar mais de 2.000 pessoas sentadas. Mas como os devotos anunciaram a palestra de Prabhupada com 2 meros dias de antecedência, compareceram apenas 40 pessoas. Prabhupada não se deixou arrefecer e deu a aula e fez kirtana. Em seguida foi para um estúdio de televisão para uma entrevista. No momento em que Prabhupada voltou para o templo, era 1h da manhã. Shyamasundara falou para os devotos, todos os quais haviam acompanhado Prabhupada durante o dia, que deveriam descansar 6 horas completas antes de se levantarem. Mas na manhã seguinte, Prabhupada levantou-se como de costume, e às 5h da manhã, queria saber por que não houve Mangala Arati. Mandou seu servo despertar os devotos, e enquanto os devotos corriam para a sala do templo para começar a adoração matinal, Prabhupada estava saindo para sua caminhada matinal. Acompanhando Prabhupada em sua caminhada estavam Shyamasundara, Aravinda e Harivilasa, o presidente do templo de Paris.
A manhã primaveril estava ensolarada e Prabhupada, caminhando com sua bengala, parecia majestático. Shama Sundara perguntou Prabhupada: por que todos os chefes de família estão em Maya? Vendo que Shama Sundara não sabia responder, Prabhupada disse: tudo bem, essa é a posição deles, estar em Maya. Disse que quando foram para os Estados Unidos, seus planos eram fazer sannyasis, mas ao verificar o livre convívio dos sexos no Ocidente, decidira deixar seus discípulos primeiro casarem-se e ter um filho. Então a esposa poderia vir para Vrindavana com o filho e o marido poderia tomar sannyasa. Prabhupada riu. O homem fica enredado devido à sua família, disse, devido a seu lar, sua conta bancária, seus animais e tantos outros apegos. Poucos antes de acabar sua caminhada, Prabhupada falou especificamente de Paris. 3 coisas são proeminentes aqui, disse ele, vinho, mulheres e dinheiro. O que você pensa, Harivilasa? Isso é um fato? Harivilasa respondeu, sim, Prabhupada, isso é definitivamente um fato, vinho, mulheres e dinheiro. Prabhupada disse que, embora esses apegos fossem muito fortes, o movimento para a consciência de Krishna podia sobrepujar-lhes a influência. Prabhupada disse que as casas no subúrbio de Paris, com seus atraentes jardins cercados, eram excelentes, mas desperdiçava-se tudo no gozo dos sentidos. Embora um cavalheiro francês possa ter semelhante casa, jardim, esposa, contas bancárias e carro de primeira classe, não tem conhecimento espiritual. Portanto, sempre permaneceria apegado às suas posses de primeira classe e no fim de sua vida, seu grande apego o levaria a nascer como uma barata, ou um rato, ou um cão dentro daquela mesma casa. Enquanto Prabhupada e os devotos continuavam andando, Prabhupada perguntou a Harivilasa como ele achava que estava indo a pregação no templo. Harivilasa disse que achava que seria exitosa, mas que poderia ser uma boa ideia ganhar um pouco mais de dinheiro começando um negócio. Seu negócio é pregar, disse Prabhupada. Caso haja algum chefe de família, eles podem fazer negócios. Quando Prabhupada e seu grupo chegaram ao templo, encontraram os devotos esperando ansiosamente pela aula matinal do Bhagavatam, que seria dada por Prabhupada. Mas não havia tempo. Prabhupada tinha que partir imediatamente para o aeroporto. Ele estava retornando aos Estados Unidos. Vamos agora começar um novo capítulo, capítulo 7. Este remoto canto do mundo. Embora Srila Prabhupada tivesse permanecido fora dos Estados Unidos por 1 ano, o seu movimento para a consciência de Krishna florescera, pela graça de Krishna. E o apego que os devotos lhe dedicavam crescera. Seus discípulos, tendo ouvido notícia e visto fotos de sua triunfante peregrinação pela Índia, sentiram-se inspirados a incrementarem sua própria pregação. Em cada centro americano havia entrado novos devotos e estavam, através dos devotos mais antigos, aprendendo os ensinamentos de Prabhupada. Tendo já aceitado Srila Prabhupada como seu mestre espiritual, centenas de principiantes estavam ansiosamente aguardando a iniciação. Quão diferente da primeira chegada de Srila Prabhupada aos Estados Unidos, sozinho, em 1965. Caminhando pelas ruas frias, sem nenhum dinheiro e nenhum templo, ele fora ignorado. Às vezes pensaram em desistir, tomando um navio de volta para a Índia, mas mantiveram a fé absoluta. E agora, menos de 6 anos depois, em dúzias de centros da ISKCON espalhadas pelos Estados Unidos, centenas de discípulos adoravam-no e em êxtase aglomeravam-se para recebê-lo. Los Angeles, 26 de junho de 1971. Quando Prabhupada partira de Los Angeles há 1 ano, o distúrbio político de lá perturbara sua mente, mas ao voltar encontrou os devotos recuperados.
Eles cumpriam fielmente suas ordens de cantar em público, distribuir revistas de volta ao Supremo e adorar a deidade de Rukmini Dwarakadisha. No templo suntuosamente decorado de Los Angeles, Prabhupada realizou uma grande cerimônia de iniciação, aceitando dúzias de novos discípulos. Em 27 de junho, Srila Prabhupada viajou de Los Angeles para São Francisco para o 5º Festival Anual de Rath Yatra. 200 seguidores encontraram-no no aeroporto. Quantos devotos o senhor tem? Perguntou um devoto. Ilimitados, disse Prabhupada. Alguns admitem e outros não admitem. Admita que você é um servo do Senhor Krishna e sua vida será um sucesso. Após 2 dias em São Francisco, Prabhupada voltou para Los Angeles e em 16 de julho voltou para Detroit. Bhagavan Dasa, o secretário do corpo administrativo de Srila Prabhupada para o meio oeste, pregara vigorosamente em sua zona, abrindo centros em St. Louis, Chicago e outras cidades. Quase 300 devotos, a maioria dos quais nunca vira Prabhupada, reuniram-se no aeroporto de Detroit para recebê-lo. Sureshvara. Vieram devotos de todo o meio oeste dos Estados Unidos e do leste do Canadá para saudar Srila Prabhupada no aeroporto metropolitano de Detroit. Um trono vermelho e dourado erguia-se no centro da sala de recepção e os devotos estavam cantando Hare Krishna e dançando, aguardando a chegada de Prabhupada. Quando o avião finalmente aterrissou, toda a bem-aventurança se desprendeu. O carrinho de desembarque foi anexado ao avião, mas não pudemos ver Srila Prabhupada. Ficamos ansiosos. Quando ele entraria na sala, subitamente eclodiu um ruído e olhei em volta. Os devotos estavam se curvando. Urukrama diz o seguinte: Srila Prabhupada entrou na sala e ao fazê-lo estava tão brilhante quanto o sol e todos imediatamente se prostraram no chão. Não como das outras vezes, quando nos curvávamos juntos, mas era como se fosse uma força esmagadora que nos atingisse, nos atirasse sobre nossos joelhos. Quando levantei-me, não pude acreditar no que via. Ali estava Prabhupada. Quase todos na sala estavam chorando. Indradyumna. Meu primeiro vislumbre de Prabhupada foi através da lente de minha câmera. E achei que ele tinha o mesmo aspecto que em suas fotografias. Eu só o vira em fotografias, e agora ele se parecia exatamente com os seus retratos, só que mexia. Todos os devotos começaram a chorar e cair ao solo. Foi uma coisa transcendental, emocional. Eu estava olhando, observando todos os devotos mais velhos. Quanto amor eles tinham por Srila Prabhupada, e eu me sentia desqualificado e pecaminoso. Urukrama. Prabhupada parecia poderoso e ao mesmo tempo delicado e suave, como uma flor muito maravilhosa. Enquanto ele caminhava muito compassadamente, os devotos enfileiraram-se e abriram um corredor por onde ele pudesse passar. Ele caminhou em direção a Kirtanananda Maharaj, colocou uma guirlanda em volta deste e abraçou-o. Kirtanananda Maharaj chorava lágrimas de êxtase. Ele parecia como um menino ao lado de seu pai. Então Prabhupada foi até Bhagavan e deu-lhe uns tapinhas na cabeça. Daí abraçou Bhagavan, que também começou a chorar como um menininho, que após um longo tempo acabara de ver seu pai. Vishvakarma diz o seguinte: cheguei tarde. Ao chegar lá, fiquei receoso de olhar para Srila Prabhupada, pois sentia-me muito caído para contemplar o representante puro do Senhor. Então fiquei atrás da parede de devotos, com medo de olhar. Finalmente compreendi que isso era ridículo, já que a perfeição dos olhos é contemplar a forma do devoto puro de Krishna. Levantei minha cabeça e o vi sentado em sua Vyasasana, bebendo um copo d'água.
Nunca vira ninguém beber água daquela maneira, sem deixar a taça tocar na sua boca. A água descia do copo como um brilhante jorro de prata, direto para a boca e a garganta de Srila Prabhupada, e em poucos goles ele terminou a água. Ele parecia ser um grande sábio proveniente do reino espiritual, e enquanto todos cantavam, percorria seus olhos em direção aos devotos, sorrindo com muito prazer. Todos estavam tomados de alegria transcendental e juntei-me ao choro de mais da metade dos devotos. Prabhupada então começou a falar. Isso é muito satisfatório que tantos devotos, rapazes e moças, estejam participando desse grande movimento, o movimento para a consciência de Krishna. Esse é um movimento muito importante, pois está corrigindo a civilização humana. Há um grande defeito na civilização moderna. As pessoas estão aceitando esse corpo como sendo o eu. E tendo como base esse erro fundamental, tudo está indo errado. Aceitar esse corpo como eu é o começo de todos os problemas. Os grandes filósofos, cientistas, teólogos e pensadores não sabem qual é o defeito. Estive recentemente em Moscou. Então tive uma boa conversa com um professor de indologia, o professor Kotovsky. Ele falava que, Swamiji, depois da aniquilação deste corpo, tudo termina. Assim fiquei perplexo que um professor erudito, assumindo um cargo de tanta responsabilidade, não fazia nenhuma ideia do que fosse a alma e o corpo. Como eles são diferentes, como a alma está migrando de um corpo a outro. Enquanto Prabhupada falava, uma voz anunciou no sistema de comunicação pública que o salão de embarque deveria ser evacuado para o voo seguinte. Eles estão falando sobre nós? Perguntou Prabhupada. Temos que parar? Tudo bem, vamos embora. Naquela noite, na sala do templo, no centro da ISKCON de Detroit, Srila Prabhupada sentou-se em sua Vyasasana perante as deidades do Senhor Jagannatha, Subhadra e Balarama. Enquanto um devoto liderava o Kirtana, Prabhupada tocava seus kártalas, olhando para o redor da sala para seus discípulos. Ele balançava sua cabeça, satisfeito em vê-los dançar e cantar. Após o Kirtana, deu a aula. Vejam só como seus caráteres estão se formando, como eles estão se purificando, como suas faces estão se tornando mais brilhantes. Isso é prático. Então nosso pedido é que todos tirem completo proveito do centro. Venham aqui. Bhagavan Dasa, um de meus melhores discípulos, está dirigindo. Então ele e outros ajudá-los-ão. Por favor, venham regularmente a esse templo e tirem proveito dele. Após sua palestra, Prabhupada quis saber se haveria pergunta. Bahulashwa levantou a mão. Srila Prabhupada, qual é a coisa que mais o agradará? Cantei Hare Krishna, respondeu Prabhupada, e os devotos espontaneamente bradaram, Jaya, Jaya. Prabhupada, essa é a coisa mais simples, vocês estão cantando, estou muito satisfeito, isso é tudo. Vim a seu país para cantar, esperando que vocês também cantassem junto comigo. Vocês me ajudam cantando, assim estou satisfeita. Mas essa tendência é muito boa, vocês querem agradar-me. Isso é muito bom. E não é muito difícil agradar-me. Chaitanya Mahaprabhu disse que, sob minha ordem, todos vocês saiam para pregar e tornem-se mestres espirituais. E que ordem é essa? A ordem é, quem quer que encontrem, converse com ele sobre Krishna. Prabhupada enfatizava que alguém quisesse pregar representando Krishna, então não poderia mudar a mensagem de Krishna, mas deveria repetir o que Krishna diz. É a primeira vez que venho aqui, continuou Prabhupada, mas antes de mim, Bhagavan Dasa, ele organizou. E qual é o seu mérito? Ele apresentou as coisas como lhe falei. Isso é tudo, isso é maravilhoso. Também em Los Angeles, o programa está se desenvolvendo muito bem.
Meu discípulo encarregado de lá é Karandara. Ele está presente aqui. Ele simplesmente está fazendo o que eu instruo. Está fazendo muito bem, de primeira classe. Todos que vêm e ficam encantados com o templo, com as atividades, com os discípulos. Assim, esta é a maneira. Isso chama-se sistema Parampará. Não inventem. Quando Prabhupada deixava o templo naquela noite, a mãe de um de seus discípulos aproximou-se dele. O senhor sabe, disse ela, esses rapazes realmente adoram o Senhor. Sim, disse Prabhupada, esse é o nosso sistema. Também estou adorando meu Guru Maharaj. Os devotos ao redor de Prabhupada entreolharam-se e sorriram. Embora a mulher tivesse tentado fazer parecer extraordinário que os discípulos de Prabhupada adorassem-no, Prabhupada tomara isso como algo corriqueiro. Deve-se adorar o Guru, esse é o padrão Vaishnava e não há por que se admirar disso. Srila Prabhupada tinha tantos centros nos Estados Unidos que visitar cada um não era prático. Durante o ano que permanecera na Índia, muitos novos centros foram abertos na costa oeste, na Flórida, no Texas, no meio oeste, no leste. Prabhupada disse que tinha mais estabelecimentos do que um negociante abastado e mais residências. Se ficasse em cada uma dessas suas casas, gracejava. Não poderia em um ano visitar todas elas. Especialmente para a audiência indiana, ele citava as despesas mensais de seus templos. Embora orgulhoso do crescimento da ISKCON, Prabhupada nunca se orgulhava de estar fazendo tudo sozinho. Ele nunca pensava em utilizar a ISKCON para seu próprio desfrute. Sempre que visitava um centro, geralmente seus aposentos eram um apartamento arranjado de última hora. Isso frequentemente se agregavam importunações, como vizinhos barulhentos e cozinheiros incompetentes. Aos 75 anos, suas constantes viagens dificilmente seriam uma prescrição para sua saúde e conforto. Prabhupada nunca se sentia enfatuado com o pequeno êxito que sua sociedade desfrutava, nem reivindicava o crédito por seu sucesso. Pelo contrário, aquilo era devido à misericórdia de seu mestre espiritual e dos mestres espirituais anteriores, dizia. A ISKCON ainda tinha apenas uma pequena influência no mundo. As pessoas consideravam-na uma pequena e exótica seita religiosa. Mas graças às suas bênçãos dos acharyas anteriores, ela estava crescendo. Prabhupada estava iniciando um número cada vez maior de discípulos e o potencial era ilimitado. Jiva Goswami, um dos principais seguidores do Sr. Chaitanya, aconselhara que o mestre espiritual não deveria aceitar muitos discípulos. Muitos discípulos neófitos trariam sofrimento ao mestre espiritual. No entanto, na jornada de Prabhupada pelos Estados Unidos durante o verão de 1971, ele iniciou mais discípulos do que jamais o fizera antes. Como representante do Sr. Chaitanya e por este dotado de poder, ele desejava aumentar o número de devotos cada vez mais. Estava ciente do risco, mas também estava a par da grande necessidade. Como escrevera em O Néctar da Devoção, o ponto é que sem aumentar o número de discípulos, não há propagação do culto da consciência de Krishna. Por isso, às vezes, mesmo que se sujeitando a um risco, um sannyasi na linha do Sr. Chaitanya Mahaprabhu pode aceitar até uma pessoa que não esteja totalmente apta para tornar-se um discípulo. Mais tarde, pela misericórdia desse mestre espiritual fidedigno, o discípulo gradualmente eleva-se. Entretanto, quem aumentar o número de discípulos simplesmente buscando algum prestígio ou falsa honra, seguramente cairá de sua tarefa de executar a consciência de Krishna. O teste de Srila Prabhupada para definir se um discípulo em perspectiva estava em condição de ser iniciado era paradigmal.
O candidato deveria ter seguido as 4 regras e cantado as 16 voltas diariamente durante pelo menos 6 meses e ter a recomendação do presidente de templo e do secretário GBC local. Prabhupada aceitava qualquer pessoa que satisfizesse esses requisitos e esperava que o discípulo permanecesse sincero e fosse fiel aos votos da iniciação. A despeito do crescente número de discípulos de Prabhupada, ele tocava intimamente cada um de seus corações. Embora uns poucos discípulos desfrutassem de prolongada associação com ele, a maioria das centenas de seus discípulos via-o apenas à distância. Ainda assim, cada um deles estava certo de que Prabhupada era seu. Cada um podia dizer, meu mestre espiritual, cada um podia dizer, Prabhupada, e sentir-se próximo do seu mais querido amigo e bem-querente, aquele que os estavam salvando da morte. Sabia que Prabhupada era o representante direto de Krishna e o Acharya que mais recebera poder para divulgar a mensagem do Senhor Chaitanya. Aqueles que eram sinceros sabiam que, sem sombras de dúvidas, sua conexão com Prabhupada era transcendental, incapaz de ser interrompida ou limitada por considerações físicas ou geográficas. Caso se rendessem às ordens de Prabhupada, Krishna, dentro de seus corações, ajudar-lhes-ia a avançar. Se fossem sinceros, Krishna ajudar-lhes-ia a tornarem-se melhores discípulos de Srila Prabhupada. O amor dos devotos por Prabhupada não era um sentimento vago. Eles os estavam ocupando no serviço a Krishna e eles estavam experimentando diretamente os resultados transcendentais. No entanto, somente o devoto poderia compreender a personalidade de Prabhupada, a profundidade da atração de seus discípulos por ele, ou a dívida que eles tinham para com ele. Não é de admirar que os espectadores do aeroporto de Detroit não houvessem entendido os devotos aparentemente delirantes em sua bem-aventurada recepção a Srila Prabhupada. Cidade de Nova York, 19 de julho de 1971. Depois de Detroit, Prabhupada visitou Boston. Em seguida voou para Nova York, onde outro grupo de devotos reunira-se, com fotos e um artigo Swami, como eles amam-no. E o New York Daily News cobriu sua chegada ao aeroporto. Bhavananda, o presidente do templo de Nova York, havia decorado a sala do templo do centro de Brooklyn com cores brilhantes. A Vyasasana de Prabhupada era uma criação especial de quadriculados, listas e padrões achadrezados em fúcsia, cal, preto, branco e vermelho. Prabhupada gostou muito disso. 200 devotos, muitos dos quais, tendo esperado mais de um ano para serem iniciados, convergiram para o templo de Brooklyn e Prabhupada deu iniciações por 5 dias consecutivos, iniciando cerca de 2 dúzias de discípulos a cada dia. Um após outros, os rapazes e moças aproximavam-se de Prabhupada sentado em sua Vyasasana multicolorida e recebiam suas contas de iniciação e nomes espirituais. Aqueles que receberam a iniciação de Brahmana foram um por um ver Prabhupada em seu quarto e receber o mantra Gayatri. Madhumangala, fui ao quarto de Prabhupada e prestei reverências. Venha cá, disse ele. Então fui e sentei-me perto dele. Ele começou a ensinar-me o mantra Gayatri e eu olhava para ele. O sol estava bem atrás de minha cabeça. Ele se parecia com uma montanha, com os Himalaias, e eu era como um seixo, uma pedra. Ele era muito grande e eu parecia muito insignificante.
Riktananda. Prabhupada pôs-se a encarar-me e seus olhos pareciam-se com lagos ilimitados repletos de um líquido encantador. Eu sabia que ele vivia focalizando em Krishna e seus olhos eram um reflexo dessa felicidade. Falou-me de algo e eu disse, não, Senhor. Dizer-lhe Senhor parecia natural e ele pareceu sentir-se feliz com o fato de eu ter dito isso. Então pegou o cordão sagrado e colocou em volta de meu pescoço, cruzando meu tronco, muito graciosamente e com bastante precisão em seus movimentos. Agora, disse ele, você é um Brahmana. Daivi Shakti. Prabhupada tinha um mantra Gayatri escrito num pequeno pedaço de papel e ao ensiná-lo a mim, seus olhos estavam fechados. Palavra por palavra eu repetia após ele falar. No entanto, quando ele chegou na terceira linha, ao invés de dizer Guru Devaya, disse a palavra da quinta linha. Eu não sabia se seguia o que ele dissera ou se simplesmente dizia o que estava no papel. Assim disse o que estava no papel, então Prabhupada imediatamente compreendeu o que fizera e mudou. Mas subitamente percebi que o cantar perfeito dos mantras não era tão significativo. Prabhupada estava plenamente absorto em pensar em Krishna, e embora possa ter havido alguma falha aparente em sua pronúncia, ele apesar disso era perfeito. Verifiquei que a verdadeira perfeição do serviço devocional era seguir Prabhupada. Após receber o meu mantra Gayatri, indaguei de Prabhupada se poderia fazer-lhe algumas perguntas. Ele disse que sim. Srila Prabhupada, disse eu, não tenho sido capaz de servi-lo com total despreendimento. O que posso fazer para servi-lo? Eu estava orando para que ele me desse um serviço especial para eu fazer pessoalmente para ele. Cante Hare Krishna, foi tudo que ele disse. Há alguma coisa a mais? Perguntou. Ele disse, você é casada? Eu disse, sim. Então ele disse, sirva seu esposo. Eu disse, meu esposo e eu não nos damos muito bem. Então ele disse, seja uma pujari, existem tantas coisas. Sua resposta parecia resolver todas as minhas dificuldades. Primeiro, acima de tudo, devia-se cantar Hare Krishna. E além disso, existem tantos outros serviços. Se você não faz um deles, então procure fazer outro. Existem tantas coisas. Quando ele disse aquelas palavras, isso aliviou toda a minha ansiedade. Em Nova York, Prabhupada dava aulas do Srimad Bhagavatam séria e autorizadamente, enfatizando a rendição a Krishna através da rendição ao movimento para a consciência de Krishna. Diferentemente de qualquer outro orador do Bhagavatam, Prabhupada era capaz de oferecer um movimento, uma sociedade, um modo de vida que eram plenamente conscientes de Krishna e que davam a qualquer pessoa interessada o acesso prático ao serviço devocional ao Senhor. Alguém perguntou como uma pessoa que fora muito pecaminosa poderia aliviar-se de seu karma. E Prabhupada respondeu simplesmente, venha e more conosco, isso é tudo, é muito difícil. Nossos estudantes, eles estão vivendo conosco. Basta que você venha e more conosco e ficará livre de todo o karma. É difícil? Então faça isso. Dar-lhe-emos alimento, dar-lhe-emos abrigo, dar-lhe-emos uma filosofia perfeita. Se você quiser casar-se, dar-lhe-emos uma boa esposa. Que mais quer você? Então venha e more conosco, isso é tudo. Prabhupada enfatizava esse mesmo ponto em suas aulas. Se uma pessoa em busca de satisfação espiritual vivesse com os devotos da ISKCON e lhe servisse, mesmo a satisfação material viria. Então, rapazes e moças conscientes de Krishna, em 60 centros, estão vivendo nas melhores casas, estão comendo o melhor alimento, estão na melhor consciência, possuem a melhor esperança, tudo melhor. Seu aspecto físico é melhor,
Que felicidade material você quer mais do que isso? Eles possuem esposa, filhos, felicidade, lar, tudo por completo. Assim, a felicidade material não é para uma pessoa com consciência de Krishna. A felicidade material rolará a seus pés dizendo, por favor aceite-me, por favor aceite-me. Não há necessidade de ficar buscando por ela, simplesmente seja firme e peça a Krishna, por favor ocupe-me em seu serviço. Então sua satisfação virá automaticamente, não se preocupe com a felicidade material. Nanda Kishora perguntou, o que acontece a uma pessoa lá na rua se lhe dermos apenas um simplesmente maravilhoso ou um pouco de prasadam? Prabhupada, então isso é maravilhoso, simplesmente maravilhoso, e todos riram. Ele nunca em sua vida provou esse doce maravilhoso. Portanto, você deu-lhes maravilha, e por estar comendo esse doce maravilhoso, algum dia virá ao seu templo e ficará maravilhoso. Por isso é simplesmente maravilhoso. Então continua distribuindo esse simplesmente maravilhoso. Sua filosofia é simplesmente maravilhosa, sua praçada é simplesmente maravilhosa, você é simplesmente maravilhoso, e seu Krishna é simplesmente maravilhoso. Todo o processo é simplesmente maravilhoso, Krishna age maravilhosamente, e isso está agindo maravilhosamente. Quem pode negar isso? Aí Kirtanananda Maharaj falou, Prabhupada é simplesmente maravilhoso. Enquanto Prabhupada continuava em Nova York, disposto a partir para Londres em poucos dias, seu secretário mencionou que muitos centros dos Estados Unidos ainda disputavam sua presença. Prabhupada comentou, só por comentar, que se algum centro pudesse conseguir um bom programa de palestras e além de sua despesa de viagem pagar mais $1.000, então ele iria para lá antes de partir para Londres. Ao ouvir isso, os devotos de Gainesville, Flórida, determinaram-se a aceitar o desafio transcendental de Prabhupada. O presidente do templo, Hridayananda, designou um devoto não iniciado, David Lieberman, para encontrar um patrocinador na Universidade da Flórida que se prontificasse a pagar $1.000 para Prabhupada vir e falar. David visitou cada organização estudantil do campus até que encontrou um doador. Prabhupada concordou em vir, muito embora seu secretário lhe informasse que o avião pousaria por mais de 2 horas em Atlanta. Então o voo continuaria para Jacksonville, cujo percurso até Gainesville levaria 1h30 de carro. Atlanta, 29 de julho de 1971. Os 10 residentes do recém-aberto templo de Atlanta tomaram providência para receber Prabhupada durante sua escala no aeroporto de Atlanta. Eles prepararam um grande banquete e decoraram a sala de espera VIP da Eastern Airlines com frutas, flores e guirlandas. Bill Ogley. Embora Srila Prabhupada não fosse grande fisicamente, ao entrar, imediatamente captou a consciência de todo o aeroporto de Atlanta. Todos olhavam enquanto ele caminhava, com sua cabeça erguida, sua bengala movendo-se graciosamente a cada passo. O aeroporto é um dos mais movimentados do país, mas todos que viram Prabhupada olharam para ele com admiração. Os funcionários do aeroporto voluntariamente começaram a abrir caminho para Prabhupada passar, mas o que era ainda mais espantoso era o fato de ele ser bastante submisso a discípulos tão insignificantes como nós. Prabhupada entrou na sala de espera VIP com seus discípulos e cerca de 20 convidados indianos. Ao defrontar-se com a Vyasasana portátil colocada em cima da mesa de mármore, Prabhupada recusou-se. O assento parecia inseguro. Mas os devotos garantiram-se que era firme, de modo que Prabhupada subiu, sentou-se e começou a liderar um kirtan. Após falar por cerca de 15 minutos, Prabhupada concluiu sua aula. Este não é um canto sentimental, mas baseia-se na filosofia mais fidedigna dos textos védicos.
Possuímos tantos livros e vocês podem comprá-los em nossa livraria. Onde está a livraria? Houve uma longa pausa, os devotos haviam se lembrado das frutas, das flores, das cadeiras, do banquete, dos convites aos indianos, mas esqueceram-se dos livros de Prabhupada. Prabhupada continuou a esperar uma resposta à sua pergunta, até que por fim o discípulo mais velho, Janamejaya, respondeu: Prabhupada, costumamos ter uma livraria. Foi tudo o que Prabhupada disse. Novamente um longo silêncio. Então disse Prabhupada, olhando para a audiência: alguma pergunta? Prabhupada conversou com indianos, perguntando seus nomes e de que parte de Índia eram. A maioria eram homens jovens com famílias e tratou-os respeitosamente como um avô, um venerável Swami. Um homem indiano com cerca de 35 anos mencionou que estava conseguindo seu PhD em biologia. Biologia, disse Prabhupada. Pobres rãs. Todos na sala de espera, exceto o biólogo, caíram na gargalhada. Não, o biólogo protestou embaraçado. Por que pobres rãs? Porque vocês estão matando, disse Prabhupada. Mas isso é para o avanço do conhecimento, disse o biólogo. Então vale a pena, é para o avanço do conhecimento. Tudo bem, disse Prabhupada. Se eu lhe pedir agora, você dará seu corpo para o avanço do conhecimento? Todos na sala começaram a rir. Sim, eu daria, replicou o homem. Porém, quanto mais ele protestava, repetindo, sim, eu daria, mais ridículo parecia, e todos riam ainda mais. Quantas espécies de vidas existem? Perguntou Prabhupada. 50 milhões, replicou o biólogo. Disse Prabhupada, você viu todas elas? Não. Quantas você viu? Talvez 5.000. Você está errado, disse Prabhupada. Existem 8.400.000 espécies de vida. Temos conhecimento científico nos Vedas. Bill Ogle. Depois que Prabhupada tomou o prasada, representamos uma peça para ele. A peça era o Brahmana e o Sapateiro. Representei Vishnu, foi terrível. Tive que ser Vishnu e minha esposa teve que ser Lakshmi. Eu estava deitado como se o Vishnu e minha esposa massageava meus pés. Prabhupada ficava me olhando e achei que ele deveria estar pensando: que é esse patife que está representando Vishnu? Minha sensação era: isso não é muito bom. Eu não deveria estar fazendo isso. E fiquei muito embaraçado de nessa situação estar de frente de Prabhupada. Jayasena era Narada Muni e ele prestou reverência a cerca de 100 vezes durante a peça. Porém, Prabhupada estava ali e Jayasena constantemente prestava reverência para tudo e para todos. Assim, embora estivesse representando Narada Muni, ofereceu reverências ao sapateiro. Mas alguns dos indianos se manifestaram. Eles ficaram um tanto quanto surpresos de que Narada Muni, um santo tão grandioso, estivesse oferecendo reverência a um sapateiro, que habitualmente é uma pessoa de classe muito baixa. Então, a essa altura, Prabhupada interrompeu e começou a explicar. Na realidade, disse ele, é admissível que Narada Muni tenha oferecido reverência ao sapateiro, pois o sapateiro é um Vaishnava. Qualquer Vaishnava, mais do que um Brahmana, pode receber reverência. Ele continuou narrando a peça. Ele contou a história e continuamos a encenar. Foi estático. Quando o Prabhupada estava deixando a sala de espera para embarcar em seu voo para Jacksonville, uma senhora em cadeira de rodas, mãe de um dos devotos de Atlanta, levantou-se e atirou-se aos pés de Prabhupada. Com lágrimas nos olhos, ela exclamou: estou morrendo de câncer, salve-me, salve-me. Srila Prabhupada abaixou-se e colocou sua mão sobre sua cabeça. Está tudo bem, disse ele confortante, está tudo bem. Enquanto Prabhupada, enguirlandado com rosas vermelhas e magnólias, descia ao corredor, caminhando em direção a seu avião, os devotos acharam que Prabhupada parecia majestoso, como um rei. Ele projetava uma refulgência dourada e parecia poderoso, porém humilde.
Os devotos sentiram força espiritual e prometeram seguir os ensinamentos de Prabhupada. Quando o viram pela última vez, ele caminhava através do campo de pouso em direção ao pequeno avião que o levaria a Jacksonville. Seu dote curta de seda açafroada tremulando na brisa, ele voltou-se para eles e acenou com as mãos.